Antes de Rodrigo nascer, o projeto já tinha começado. No Natal do ano 2000, Eric Góes tinha apenas 16 anos, mas já se preocupava com um detalhe que quase nenhum pai pensaria naquele momento: o mês em que o filho viria ao mundo. Não era superstição, era estratégia. Nas categorias de base, um menino nascido em janeiro pode competir contra outro do mesmo ano, tendo quase 12 meses a mais de desenvolvimento. Eric sabia disso, e segundo o próprio relato, pediu que Denise não desse à luz nos últimos dias de dezembro. Rodrigo nasceu em 9 de janeiro de 2001. Pode ter sido apenas coincidência, pode não ter mudado absolutamente nada, mas essa história revela algo inquietante. Antes do primeiro chute, antes da primeira camisa e antes de qualquer sonho com o Real Madrid, o pai já pensava em como colocar o filho passo à frente. E aquele seria apenas o primeiro movimento de um plano que duraria quase 20 anos. Uma data não cria talento, e não existe prova de que aquele pedido tenha determinado o parto, mas a história revela algo essencial. Antes do primeiro chute, Eric já enxergava o futebol como um sistema de vantagens, atrasos e oportunidades. E é por isso que a palavra fabricou aparece nesse vídeo, não por acusação literal. Não existiu laboratório, fórmula secreta ou evidências de que Rodrigo tenha sido obrigado a jogar. Fabricou é uma metáfora para uma trajetória cercada de futebol desde muito cedo. Eric levou o filho para vestiários, ônibus e entrevistas. Criou dificuldades nas peladas, reconheceu o talento antes da maioria. Denise acordou de madrugada durante anos. A família atravessou estradas, separações e dúvidas. E aos 10 anos, Rodrigo teve uma festa com o tema Rodrigo Real Madrid. A pergunta não é se o pai criou o talento. A pergunta é: até que ponto Eric construiu um ambiente que levaria o filho de Osasco ao maior palco do futebol europeu? Eric conheceu o futebol pelo lado em que quase nunca existe glamour. Foi lateral direito e passou por vários clubes brasileiros. Não se tornou uma estrela nacional. Viveu contratos menores, mudanças de cidade, ônibus, concentração e incerteza. Rodrigo cresceu perto desse mundo. Na narrativa de pai e filho, Eric conta que o levava ao vestiário, ao ônibus das equipes e para acompanhar entrevistas. Antes de vestir uma camisa profissional, o menino já conhecia os corredores, os horários e a tensão que existe antes de uma partida. Mas a formação começou na rua. Aos 6 anos, jogando com meninos mais velhos em Osasco, Rodrigo chamou a atenção de um treinador de uma escolinha. O homem o levou de carro para fazer uma inscrição em um torneio. 2 primos viram a cena e correram para avisar a família que o garoto havia sido levado. Rodrigo voltou para casa com uma inscrição feita, uma bronca da mãe e um castigo. Mais tarde, durante um período em Rio Claro, começou uma partida no banco porque os outros meninos eram mais velhos. Segundo Eric, entrou quando a equipe perdia por 2 gols e marcou 7 na vitória por 8-2. Foi ali que o pai começou a enxergar uma possibilidade profissional. Quando o Santos entrou na história, o sonho virou logística. Para chegar ao treino às 7 da manhã, Denise vestia Rodrigo por volta das 4 horas. Enquanto ele ainda dormia, um tio dirigia. O menino acordava no banco traseiro, treinava, voltava para estudar e ainda conciliava com o futsal. Talento não bastava, era preciso chegar ao treino seguinte. Em 2012, a família alugou um apartamento em Santos para Denise acompanhar o filho. Eric continuou jogando em outras cidades para sustentar a casa. O projeto que prometia reuni-los no futuro começou separando-os no presente, mas a madrugada e a distância era apenas a preparação. O método de Eric começaria a aparecer dentro de campo. Nas peladas da infância, Eric costumava ser o goleiro e o árbitro. Quando Rodrigo sofria falta, olhava para o pai esperando o apito. Eric mandava seguir. Às vezes, anulava até os gols do filho. Rodrigo contou essa história rindo. Denise questionava por que o pai dificultava o jogo para a própria criança.
Eric respondeu que sabia o que estava fazendo. Não existe prova de que um gol anulado produza um atleta preparado para o Real Madrid, mas a cena expõe o método mental do pai: reduzir proteção e criar dificuldade e tratar o talento como algo que precisaria sobreviver ao desconforto. No Santos, Rodrigo começou no futsal e ganhou espaço rapidamente. Luciano Santos, treinador que o acompanhou por anos, descreveu o garoto como extraordinário. Chegou a dizer que, naquela fase do futsal, o considerava superior a Neymar. Era uma avaliação daquele momento, não uma comparação definitiva entre as carreiras. Com o desempenho, chegaram as sombras inevitáveis da Vila Belmiro: Pelé, Robinho, Ganso, Neymar. No Santos, uma promessa raramente é julgada apenas pelo que faz. Ela é comparada a tudo que o clube já produziu. Rodrigo cresceu sob essa pressão, mas a parte mais estranha do plano ainda não era o treinamento. Era o destino que a família havia escolhido. Em casa, escreviam metas anuais, havia um pôster do Real Madrid no quarto, uma festa temática e uma camisa do Real comprada antes de qualquer acordo. Rodrigo dizia que jogaria pela seleção, vestiria o Real Madrid, venceria a Champions e disputaria uma Copa do Mundo. Eric repetia que as palavras tinham poder, o sonho era ensaiado, mas esse caminho teve um custo. Durante anos de distância, Rodrigo às vezes não queria voltar para Santos depois das férias. Não queria se separar do pai. Isso muda a leitura da história. Não havia apenas um garoto obcecado por vencer. Havia uma criança que gostava de jogar, mas sentia o peso de uma rotina construída em torno de um objetivo. Não existe registro de que tenha sido obrigado a continuar. Pelo contrário, ele afirmou que queria treinar. Mesmo assim, apoio e pressão podem ocupar o mesmo espaço. Cada treino era também uma tentativa de provar que todo sacrifício familiar fazia sentido, e o destino já tinha nome. Faltava apenas o momento em que o Real Madrid finalmente responderia. Em 2017, Eric tomou a decisão mais concreta de todas. Encerrou a própria carreira aos 32 anos para acompanhar Rodrigo de perto. Disse que queria transmitir segurança e dividir o que havia aprendido, porque o filho era um menino no meio de homens. Pouco depois, Rodrigo foi promovido aos profissionais do Santos. Em 4 de novembro de 2017, estreou contra o Atlético Mineiro aos 16 anos. Mais tarde, contou que as pernas bambearam, e esse detalhe desmonta a fantasia de uma máquina programada. Mesmo depois de anos de estrada, metas e convivência com os profissionais, o corpo ainda respondeu como de um adolescente diante de um estádio cheio. A preparação não elimina o medo, apenas ajuda a atravessá-lo. A ascensão foi rápida. Em 2018, entrou para os recordes de juventude do Santos na Libertadores. Clubes europeus começaram a se aproximar. Segundo a narrativa de Rodrigo e Eric, havia uma proposta avançada de outro grande clube europeu. O nome não foi revelado. Rodrigo pediu que esperassem pelo Real Madrid. Antes de enfrentar o Vitória, disse que faria 3 gols e que o clube apareceria. É uma lembrança contada anos depois pelos próprios envolvidos. Mas o que aconteceu em campo é verificável. Em 3 de junho de 2018, o Santos venceu o Vitória por 5-2. Rodrigo marcou 3 vezes em cerca de 9 minutos. Foi o primeiro hat-trick da sua carreira profissional. Na memória familiar, Eric recebeu uma ligação depois da partida perguntando se Rodrigo queria jogar no Real Madrid. No dia seguinte, o pai saiu de casa usando uma roupa formal e foi a São Paulo. Rodrigo permaneceu jogando videogame. À noite, Eric voltou, entrou no quarto e reapareceu com uma camisa do Real Madrid. Nas costas, o nome Rodrigo. Aquela imagem transformava anos de repetição em algo concreto. Mas o contrato ainda precisaria atravessar negociações e procedimentos até o anúncio oficial.
em 15 de junho. Não foi um telefonema mágico que concluiu tudo. Ainda assim, dentro da história da família, o hat-trick se tornou o instante em que o sonho deixou de parecer impossível. Rodrigo chegou ao Real Madrid em 2019. Meses depois, marcou 3 gols contra o Galatasaray pela Champions. Eric estava no estádio. Segundo o pai, Rodrigo colocou a bola da partida no porta-malas e saiu para jantar. Eric ficou tão impressionado que dormiu com ela naquela noite. Para o filho, era preciso continuar. Para o pai, aquela bola carregava estradas, madrugadas e anos de separação. A participação de Eric não terminou na Espanha. Rodrigo declarou que propostas de outros clubes eram tratadas pelo pai. Eric continuava funcionando como filtro entre o jogador e o mercado. Isso pode parecer controle, também pode ser proteção. Há um detalhe que impede uma conclusão simples. Em 2023, foi Eric quem sugeriu que o Rodrigo procurasse acompanhamento psicológico. O jogador resistiu no início. Depois da primeira sessão, mudou de opinião e passou a falar sobre medo e ansiedade. O mesmo pai, que endurecia nas faltas na infância, percebeu, na vida adulta, que a força mental não significa guardar tudo em silêncio. Esse é o limite de qualquer projeto. Um pai pode organizar treinos, viagens, conselhos e contratos. Não pode controlar o julgamento de milhões de pessoas. E então, será que Eric realmente fabricou o Rodrigo para o Real Madrid? Não no sentido literal. Os registros não mostram uma criança sem vontade, arrastada para a profissão escolhida pelo pai. Rodrigo queria treinar, sonhava com o Real Madrid. Foi ele quem suportou a rotina, entrou em campo e marcou os gols. O Santos desenvolveu sua técnica. Luciano Santos acompanhou anos de formação. Denise sustentou madrugadas, viagens e mudanças. Tios dirigiram, treinadores abriram portas. Nenhum plano explica sozinho o talento, mas chamar tudo de acaso também seria confortável demais. Eric pensou nas categorias antes do nascimento, levou o filho para dentro do futebol profissional, criou dificuldades nas peladas, identificou cedo uma possibilidade, aceitou anos de distância, encerrou a própria carreira, participou das negociações e continuou filtrando propostas. Ele não fabricou os pés de Rodrigo, fabricou, junto com Denise e com toda a rede ao redor do menino, um ambiente em que aquele talento teria chances de sobreviver. E esse ambiente teve preço. Custou sono, dinheiro, estrada, separação e a consciência de que muita gente havia reorganizado a vida para que um único sonho continuasse. Talvez o ponto mais desconfortável seja essa fronteira: apoiar uma criança ou transformar seu futuro em um projeto familiar. No caso de Rodrigo, os relatos mostram desejo próprio, afeto e sacrifício compartilhado. Não provam abuso, não provam manipulação, mas mostram que a chegada ao Real Madrid começou muito antes daquela assinatura. A camisa entregue naquela noite não criou o sonho, apenas confirmou que ele havia deixado de ser imaginação. E se você acredita que toda grande carreira esconde decisões que o placar nunca mostra, inscreva-se no canal, porque no futebol, algumas histórias começam antes da bola rolar. Um abraço e até o próximo vídeo.